Olá, minha amiga, meu amigo do VND. Já imaginou daqui a um tempinho você na defensoria? Pois é, eu imagino todo dia. E é para isso que a gente está aqui hoje para uma aula sobre um tema muito importante para os concursos de defensoria pública, que é esse tema aqui, ó, do fornecimento judicial de medicamentos. É um assunto que envolve dois temas de repercussão geral muito importantes, que são o tema número 6 e o tema 1234, que foram julgados ali em setembro, outubro de 2024. Então são julgamentos recentes, tá? Teses fixadas pelo STF recentemente. Bom, a gente, para compreender esses julgamentos do STF, a gente tem que partir do básico, tá? Vamos iniciar entendendo como é que funciona essa questão toda e essa polêmica da judicialização da saúde. Olha só, como é que funciona a questão das políticas públicas de saúde. O Poder Executivo faz estudos, análises e ele considera todas as doenças que estão catalogadas e ver qual é a melhor forma de atender a maior quantidade possível de pessoas. E aí ele estabelece lá quais são os tratamentos que ele vai disponibilizar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, no Sistema de Saúde Pública, quais são os tratamentos, quais são os medicamentos, procedimentos e por aí vai. Acontece que existem doenças, existem necessidades de saúde que não estão previstas nos protocolos do SUS, não estão previstas dentro da política pública de saúde. Então, o paciente precisa de um remédio que não está na lista de fornecimento do SUS. O que ele tem que fazer? Ele tem que ajuizar uma ação pedindo fornecimento. Ele alega, olha, eu tenho direito à saúde, a Constituição assegura o direito à saúde, eu preciso desse remédio para essa doença e o poder público não quer fornecer porque não está na lista do SUS. E aí, a forma como o Poder Judiciário trata essa questão, né, vem tratando essa questão, evoluiu ao longo dos anos. Em um primeiro momento, o Judiciário não tinha nenhum critério, sabe? Não tinha critérios assim, precisos, seguros, que desse alguma previsibilidade nessa matéria. Então, basicamente, bastava um paciente ajuizar uma ação pedindo, por exemplo, um medicamento, que o juiz ia mandar o Estado fornecer o medicamento. Basicamente era isso. E o poder público reclamava muito, né? O poder executivo reclamava muito, porque ele falava, olha, o judiciário está se intrometendo aqui nas políticas públicas, a gente tem o maior trabalho para programar aqui, né, o atendimento das necessidades de saúde da população, e por meio de decisões isoladas, o judiciário vai se intrometendo, mandando a gente fornecer medicamento que não estava previsto, e isso atrapalha o atendimento das necessidades das outras pessoas. Porque a gente tem que gastar energia e recursos financeiros para atender ações judiciais específicas. E aí veio o STJ. E o STJ definiu critérios, né? Então ele deu ali uma certa segurança jurídica, alguma previsibilidade para esse tipo de ação, porque o STJ definiu critérios para poder compelir o poder público, o poder executivo, a fornecer medicamentos que não estivessem previstos nas listas de fornecimento do SUS. E isso foi feito pelo STJ em um tema de recursos repetitivos, que foi o tema de número 106, que está aqui na tela. Quando o STJ fez isso, ele definiu esses critérios, a gente inaugurou ali uma nova fase na questão da judicialização da saúde. Porque a partir desse momento, todo mundo passou a saber quais são os critérios que têm que ser observados para o judiciário poder mandar o executivo fornecer medicamento. Então, tanto o judiciário ficou sabendo, quanto o poder executivo ficou sabendo, e também os jurisdicionados ficaram sabendo. E a defensoria pública, inclusive, né? E quais foram esses critérios que foram definidos pelo STJ? Basicamente, o STJ exigiu o seguinte, olha, o medicamento, antes de qualquer coisa, tem que estar registrado na Anvisa. O que é natural, né? Porque se ele não estiver registrado na Anvisa, primeiro, ele não pode nem ser produzido e comercializado no Brasil. E, em segundo lugar, se o medicamento não está registrado na Anvisa, significa que a gente não sabe ainda todas as consequências desse medicamento, pelo menos em tese, né? Todas as consequências desse medicamento para a saúde humana. Então, fornecer um medicamento sem registro na Anvisa é uma medida que viola o direito fundamental à saúde. Em vez de proteger, ela viola o direito à saúde, já que pode o medicamento causar algum mal para a pessoa, tá? Bom, então o STJ falou, tem que estar registrado na Anvisa. Segundo, o paciente
tem que demonstrar o quê? Tem que demonstrar que aquele medicamento é necessário para a doença dele, que aquele medicamento é eficaz para a doença dele, que no SUS não tem nenhum substituto para tratar ele, tá? Ou seja, tem que ser aquele remédio mesmo, e que ele, o paciente, não tem condições de pagar, não tem capacidade financeira de arcar com o tratamento. Se estiverem presentes esses requisitos que são cumulativos, tá? Requisitos cumulativos, ou seja, se tiver um deles ausente, já não pode mandar o Estado fornecer o remédio. Mas se estiverem presentes todos eles, que são cumulativos, aí sim o judiciário pode compelir o executivo a fornecer o remédio que está fora da lista do SUS, tá? Vamos dar uma lida na tese que foi fixada pelo STJ nesse tema aí, número 106. Eu vou jogar na tela aqui para vocês, já está bem aí. Olha só, então esse aí é o tema de recursos repetitivos número 106, que ficou com a tese com essa redação aí. Olha só, então, número 106 o tema, né? Ela fala assim, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro, comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ou seja, o paciente tem que apresentar ali um laudo médico falando, olha, o que tem no SUS não atende, então não existe um substituto no SUS, tá? Tem que ser esse remédio que eu estou prescrevendo aqui. Segundo requisito, tem que ficar demonstrada a incapacidade financeira do paciente, né, de arcar com o custo do medicamento que foi prescrito. E terceiro, tem que haver o quê? Tem que ter existência de registro do medicamento na Anvisa. Então o medicamento tem que estar registrado na Anvisa. E o detalhe aqui no final, observados os usos autorizados pela agência. O que significa isso aqui? Significa que o paciente não poderia ajuizar uma ação para pedir um medicamento que é conhecido como medicamento off-label. Label significa assim, etiqueta, né? Rótulo. E quando a gente fala em medicamento off-label, o que a gente está querendo dizer? Está querendo dizer que se trata de um medicamento que está sendo pedido ou buscado para um uso que não é o uso previsto na bula do remédio, né? A bula seria o label do remédio. Então quando a gente fala, esse é um medicamento off-label, ou seja, um medicamento que está sendo usado para fins diversos daquele que está previsto na bula. E a bula é o que é registrado na Anvisa, né? Então a Anvisa registra o medicamento para a finalidade que está na bula do remédio. Se o paciente quer um medicamento para um tratamento que não está na bula, aí é um medicamento off-label e o STJ definiu que não pode ajuizar uma ação para pedir para o poder público fornecer um medicamento fora da lista do SUS que é off-label, né? Só que aí tem uma ressalva que era a seguinte, se esse medicamento já teve pela própria Anvisa o uso autorizado para uma finalidade que não está na bula, aí você pode pedir um medicamento para essa finalidade, porque daí já não seria, né, entre aspas, aí na prática um medicamento off-label, porque a Anvisa autoriza aquele uso ali. Mas, em regra, né, o STJ disse que não se pode compelir o poder público a fornecer um medicamento off-label, beleza? Prestem atenção em tudo que eu estou falando aqui sobre essa tese do STJ, porque é importante para a gente entender bem os temas de repercussão geral 6 e 1234, tá? Todas essas questões vão aparecer de novo lá, beleza? Bom, então, esse aqui é o primeiro entendimento jurisprudencial que vocês têm que ter em mente para entender bem essa aula aqui. O segundo entendimento jurisprudencial importante é o do tema de repercussão geral, então o entendimento do STF, tá? O do tema de repercussão geral número 793. No tema de repercussão geral número 793, o que foi que o STF fez? Ele reconheceu que todas as esferas federativas, ou seja, União, Estados e municípios, são solidariamente responsáveis por atender às demandas de prestação de saúde. Então, se alguém ajuiza uma ação pedindo um medicamento, pedindo uma cirurgia, um tratamento médico, enfim, alguma prestação na área da saúde, né, pedindo para o poder público uma prestação na área da saúde, quem ajuiza a ação pode ajuizar a ação contra o Estado, ou contra o município, ou contra a União. Ou contra todos em conjunto, ou só contra dois deles. Quem escolhe é o autor da ação. Por quê? Porque existe uma solidariedade entre as esferas federativas por atender às demandas prestacionais
na saúde pública, tá? Isso foi definido pelo STF no tema 793. E por que o STF fixou esse entendimento? Ele fixou esse entendimento por dois motivos. Primeiro, lá no artigo 23 da Constituição, que é um artigo que fala de repartição de competências, né, mais precisamente de repartição de competências de caráter administrativo, está previsto que as ações e serviços públicos de saúde, ou seja, o tema do direito à saúde, é um tema de competência administrativa comum, né, comum à União, aos estados e aos municípios. Então, todos eles têm atribuição para atuar na área da saúde. Além disso, lá no artigo 196 da Constituição, está escrito assim, ó, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, esse artigo ele não diferencia se é um dever da União, dos Estados-membros ou dos municípios. Não, fala dever do Estado de forma geral. Então, todos os entes federativos têm responsabilidade na prestação dos serviços de saúde. Tá? Então, por isso a STF falou que existe essa solidariedade. E como é que funciona? Então, quer dizer que é uma bagunça? Não existe nenhuma norma que diz qual é a esfera federativa responsável por atender a prestação de saúde em cada caso? Existe. Que no caso aí é a legislação do SUS, né? A lei que disciplina o SUS é a Lei 8080. E a Lei 8080 e a regulamentação dessa lei traz lá diretrizes sobre se, nesse caso, a competência da União, nesse caso dos estados, nesse caso dos municípios. Então a legislação do SUS, ela reparte administrativamente as atribuições entre as esferas federativas. E aí, embora haja essa solidariedade aqui reconhecida pelo STF no tema 793, o que acontece? Julgada a ação, na hora de cumprir a sentença, digamos que a sentença reconhece o direito a um tratamento de saúde ou a um remédio, qualquer coisa assim. Na hora de cumprir a sentença, quem tem que ser compelido pelo juiz a cumprir é o ente federativo que, segundo a legislação do SUS, é responsável por aquele tratamento, por aquele remédio. Aí o juiz vai direcionar o cumprimento para esse ente federativo. Se acontecer de o ente responsável não poder cumprir no caso concreto e o juiz impor o ônus a outro ente federativo, esse ente federativo que suportou o ônus tem direito de ser reembolsado, ressarcido pelo ente que é verdadeiramente responsável de acordo com as normas do SUS, beleza? Vamos ler a tese de repercussão geral que foi definido pelo STF nesse tema 793? Vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar tudo que eu falei aqui, tá? Olha só, a tese foi essa. Ela falou assim, ó, os entes da federação, em decorrência da competência comum, aquela lá do artigo 23 da Constituição, né, que eu falei para vocês, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, tá? São solidariamente responsáveis na área da saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o quê? O ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Beleza? Então, o STF reconheceu essa solidariedade aqui nas demandas prestacionais de saúde, de modo que quem decide o ente federativo que ficará no polo passivo é o autor da ação, é o paciente que está pedindo aquele tratamento, que está pedindo aquele remédio. Mas daí surgiu um questionamento, tá? Que é o seguinte, imagine que se ajuiza uma ação de saúde pedindo um medicamento que não está incorporado na lista do SUS, ou seja, um medicamento que não está previsto na lista de fornecimento do SUS. Será que nesse caso seria necessário, obrigatoriamente, incluir a União no polo passivo? Então o autor da ação ajuizou a ação contra o Estado, mas é um medicamento que não está incorporado no SUS. Será que o autor teria que também incluir a União no polo passivo da ação? E por que surgiu esse questionamento? Porque no âmbito do SUS, a competência para incluir novos medicamentos, novos tratamentos, novos procedimentos no SUS é da União, tá? E a União faz isso por meio de um órgão chamado CONITEC, tá? Vocês já devem ter ouvido falar aí no órgão chamado CONITEC. A CONITEC significa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, é alguma coisa assim, é uma comissão de incorporação de tecnologias no SUS, tá?
E é por meio da Conitec que a União, então, inclui novos medicamentos nas listas do SUS. Então, por ser um ato, né, porque a incorporação de medicamento na lista do SUS é um ato de competência da União, os outros entes federados passaram a alegar que, sendo uma ação de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, a União teria que necessariamente estar no polo passivo, porque é ela que tem competência para incorporar medicamento, então é ela que tem que responder por um medicamento que não está incorporado. O Estado não poderia responder por isso. E aí se instalou uma divergência jurisprudencial sobre isso entre o STJ e o STF. Tá? O STF lá, especialmente, né, a primeira turma do STF, passou a entender que realmente seria necessário incluir a União no polo passivo, por se tratar de um ato que é de responsabilidade da União. Então, se a parte autora quisesse ajuizar a ação contra um outro ente federado, teria que formar um litisconsórcio com a União, um litisconsórcio passivo. E aí seria um litisconsórcio passivo necessário, né, com a União, porque a União teria que obrigatoriamente estar no polo passivo. Então foi esse entendimento da primeira turma, só que o STJ divergiu. O STJ falou o seguinte, falou, olha, a gente tem aqui o tema de repercussão geral 793 que foi definido pelo plenário do Supremo. E nesse tema o Supremo reconheceu a solidariedade entre os entes federativos e não fez nenhuma ressalva. Ele não falou que, olha, quando for uma ação de medicamento não incorporado, tem que ter necessariamente a União. Não. O STF deixou livre para o autor da ação decidir contra quem ele quer litigar, quem ele quer demandar judicialmente. E aí, por isso, o STJ não aceitava essa posição da primeira turma. Teve diferentes decisões no STJ nesse sentido e chegou até mesmo a ter um julgamento de um incidente de assunção de competência, falando isso no STJ, que foi o IAC 14. E aí ficou armado o circo, essa divergência entre STJ e STF. Até que chegou no STF o tema de repercussão geral 1234. Tá? O tema de repercussão geral 1234 tratou dessa questão, dessa divergência. Se é um medicamento não incorporado, né, se é uma ação judicial pedindo um medicamento não incorporado no SUS, a União tem que estar necessariamente no polo passivo? E aí a discussão se ampliou. A discussão se ampliou para se questionar o seguinte, olha, quando é um medicamento não incorporado, de quem é a legitimidade para ser demandado? Não foi nem mais questionando se seria necessário incluir a União ou não. Foi uma discussão sobre de quem é a legitimidade para responder por um medicamento não incorporado. E quando for um medicamento que já está incorporado na lista do SUS, de quem é a legitimidade? Então, o tema de repercussão geral 1234 ele ganhou um maior corpo, o seu objeto acabou sendo ampliado. Tá? E eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que aconteceu no tema 1234, no julgamento do mérito, foi que o relator da ação, que foi o Gilmar Mendes, ele mandou todas as esferas federativas, né, todos os entes federados, União, Estados e municípios, e o Distrito Federal, sentarem numa mesa para fazer uma autocomposição, para chegarem a um acordo, e esse acordo teve como objetivo definir todo o procedimento administrativo e judicial para casos envolvendo pedido de fornecimento de medicamento. Tanto medicamento incorporado quanto medicamento não incorporado. E por que o Gilmar Mendes fez isso? Porque quem conhece a realidade do poder público é o próprio poder público. Então é o poder público que consegue dizer, olha, eu consigo fornecer isso, eu consigo fornecer isso, eu posso atender dessa forma. Dessa forma que eu já não consigo. Então os municípios vão lá, falam das limitações deles, os estados também, a União também, cada um fala também do que consegue fazer, e aí eles chegaram num acordo, e no julgamento de mérito do tema 1234, o que o STF fez? Ele homologou esse acordo. Então, basicamente, a tese de repercussão geral que foi fixada foi a homologação desse acordo entre as esferas federativas. Né? Teve um acordo interfederativo que foi homologado pelo STF, definindo o que deve ser feito e o que deve ser observado em relação à legitimidade passiva, em relação à competência jurisdicional, em ações pedindo medicamentos incorporados e não incorporados. Basicamente foi isso. O STF então resolveu a questão que surgiu com a polêmica sobre se a União teria ou não que ser incluída no polo passivo de uma ação que pede medicamento não incorporado. Veja como a coisa cresceu. Né? O tema 1234 definiu muito mais do que ele se propunha inicialmente. Só que antes de julgar o mérito, teve uma tutela provisória no tema 1234. Por que teve essa tutela provisória?
porque a gente estava diante de uma divergência entre o STJ e o STF, tinha uma polêmica ali, ninguém sabia o que fazer, porque tinha os tribunais superiores, os tribunais de superposição divergindo sobre um tema sensível e que ia acabar prejudicando as pessoas que precisavam de tratamento de saúde fornecido pelo poder público. Imagina a Defensoria Pública ajuiza uma ação, existe a maior polêmica sobre se a União tem que ser incluída ou não no polo passivo, se é uma ação de fornecimento de medicamento não incorporado, e aí a Defensoria não sabe como que o juiz vai agir, de repente o juiz fala, olha, tem que ter a União, então eu vou mandar para a Justiça Federal o processo, vocês que se virem. Imagina, o paciente ficava lá perdido, né? E aí o Gilmar Mendes, o que foi que ele fez? Ele deferiu uma tutela provisória, tá? Nesse tema 1234, definindo o seguinte. Primeiro, se a ação é ajuizada para pedir um medicamento que está incorporado, que é o que ele chamou aqui de medicamento padronizado, essa ação vai ter que ser ajuizada contra o ente federativo, necessariamente vai ter que ter lá na ação o ente federativo, que segundo as normas do SUS é responsável por fornecer esse medicamento. Porque se o medicamento está incorporado, existe alguma norma do SUS falando se é a União, o Estado ou o município que tem que fornecer. Então, quem for o ente responsável tem que estar no polo passivo da ação. Se o autor da ação não colocou no polo passivo, o juiz tem que mandar corrigir, tá? E aí isso pode ter consequência, inclusive, para fins de competência para julgar. De repente a União tinha que estar no polo passivo, o processo foi ajuizado na Justiça Estadual, e aí o juiz fala, olha, tem que incluir a União e vou mandar para a Justiça Federal, tá? Então, para medicamento incorporado, tem que observar a responsabilidade do ente federativo que tem que fornecer aquele medicamento. Agora, para medicamento não incorporado, aí o Gilmar Mendes falou o seguinte, para medicamento não incorporado, o juiz não pode se intrometer na questão da formação do polo passivo. Por quê? Porque essa questão a gente ainda vai decidir aqui no tema 1234. Então, já que a gente ainda vai decidir, o juiz não pode se intrometer, deixa o paciente ajuizar a ação contra quem ele quiser e fornece o medicamento para o paciente. Vamos atender aí o direito à saúde. Então, o Gilmar Mendes falou, até julgar o mérito do tema 1234, se for uma ação pedindo medicamento não incorporado, o juiz tem que simplesmente julgar a ação como ela é apresentada. Não vai se intrometer na questão da legitimidade passiva, beleza? E se o processo for um processo que já está em fase de recurso especial ou de recurso extraordinário, o que o Gilmar Mendes mandou nessa decisão provisória? Ele mandou suspender o processo. Então, se a discussão sobre a necessidade de incluir ou não a União no polo passivo da ação que pede medicamento não incorporado é uma discussão que já está em fase de RESP ou de RE, aí tem que suspender o processo até esperar o STF julgar o tema 1234. Bom, isso foi o que o STF, o Gilmar Mendes, definiu na tutela provisória. Depois disso, teve o julgamento de mérito do tema 1234, tá? A tutela provisória ela foi deferida, se eu estou bem lembrado, foi em abril de 2023, tá? Eu acho que foi abril de 2023. Então, o Gilmar Mendes deferiu a tutela provisória. Depois, em setembro de 2024, dia 16 de setembro de 2024, o STF finalmente julgou o mérito do tema de repercussão geral 1234, tá? E o que foi que ele fez quando julgou esse mérito? Eu já falei para vocês. Ele homologou o acordo interfederativo, né, do qual participaram a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E aí ele definiu o que deve ser observado nas demandas em que se pede medicamento. Tanto o medicamento incorporado quanto o medicamento não incorporado. E aí ele definiu duas coisas muito importantes. Primeiro, qual é o ente federativo responsável por fornecer o medicamento em cada caso? E qual é o procedimento que deve ser observado? O que o judiciário pode fazer nesses casos? Ele tem alguma limitação? Ele pode se intrometer no mérito administrativo? E por aí vai. Bom, além disso, o STF já trouxe uma conceituação, uma definição em regime de repercussão geral, então é uma definição jurisprudencial que tem que ser observada em todos os outros casos, porque foi definido em repercussão geral. O STF definiu o que é que deve ser entendido como medicamento incorporado e como medicamento não incorporado. E basicamente o medicamento incorporado é todo aquele medicamento que não é não incorporado, né? Então,
O que era chamado antes de medicamento padronizado passou a ser chamado de medicamento incorporado, e o que era chamado de medicamento não padronizado passou a ser chamado de medicamento não incorporado. Então, primeira coisa, o STF definiu o que é uma coisa e o que é outra coisa, e também ele padronizou a expressão. A expressão que a gente vai usar agora vai ser sempre essa: medicamento incorporado ou medicamento não incorporado. O medicamento incorporado é aquele que está na lista do SUS, né? E também aquele que não se enquadra em nenhuma hipótese de medicamento não incorporado. Então é uma definição por exclusão, tá? E o que é medicamento não incorporado? Aí o STF falou o seguinte: o medicamento não incorporado é aquele, primeiro, que não está previsto na política de fornecimento de medicamento no SUS, então não está em nenhuma lista de fornecimento de medicamento do SUS, beleza? Primeiro, o medicamento que não tem registro na Anvisa também é não incorporado. Claro, porque se não tem registro na Anvisa, ele não pode nem ser comercializado. Então ele é um medicamento não incorporado. Segundo, ou terceiro agora, né? O medicamento que tem um protocolo terapêutico que foi aprovado para uma finalidade diversa, né? Uma finalidade diferente daquela finalidade para a qual ele é solicitado pelo paciente. Então veja, o paciente ajuiza uma ação pedindo um medicamento e fala: olha, juiz, eu quero esse medicamento para esse tratamento aqui, para essa finalidade. O medicamento até está registrado na Anvisa, ele pode até estar na lista do SUS, tá? Mas ele está lá para outra finalidade. Então isso aí ele é tratado como um medicamento que não está incorporado na lista do SUS, beleza? E por último, o medicamento off-label. O medicamento off-label, já expliquei para vocês o que é. O STF falou: o medicamento off-label ele é tratado aqui como um medicamento não incorporado. Então, no tema 1234, um medicamento que é pedido para fins off-label, ele é tratado como um medicamento não incorporado e tem que observar todo o procedimento previsto na tese do tema 1234 para medicamentos não incorporados. E aqui tem só uma ressalva, ou melhor, duas ressalvas. Primeiro, se é um medicamento off-label, mas esse uso off-label dele já foi autorizado, aprovado pelo Ministério da Saúde ou pela própria Anvisa, ele já não é mais um medicamento não incorporado, ele passa a ser tratado como um medicamento incorporado. E outro, se for um medicamento off-label, qualquer que seja ele, se ele for um medicamento que é off-label, mas que está previsto na lista de atenção básica de saúde, que são aqueles medicamentos que você consegue em farmácia municipal, em posto de saúde, por exemplo, uma dipirona da vida. Esse tipo de medicamento, ainda que ele seja pedido pelo paciente para uso off-label, ele é considerado incorporado. Incorporado, tá? Foi isso que o STF definiu aqui no tema 1234, tá? Bom, então a gente já sabe o que é um medicamento incorporado e o que é um medicamento não incorporado, beleza? E aí surge a questão: qual é o ente federativo responsável pelo fornecimento do medicamento? Aí depende de ele ser incorporado ou de ele ser não incorporado, tá? Se ele for um medicamento incorporado, significa que ele já está previsto na política pública do SUS. Então, no SUS, a gente já tem regras que dizem qual é o ente federativo responsável, porque, como eu falei para vocês, a gente tem regras no SUS que repartem administrativamente as atribuições entre a União, os estados e os municípios. Então, e os medicamentos eles são divididos em categorias. E cada ente federativo é responsável por uma categoria diferente. Agora eu já nem lembro todas as categorias de medicamentos, tá? Mas cada ente federativo é responsável por uma categoria diferente. Então, se a ação é ajuizada para pedir um medicamento incorporado, o ente federativo que vai responder pelo fornecimento desse medicamento é o ente federativo que é responsável, segundo as normas do SUS, por fornecer esse medicamento. Então a ação vai ter que ser ajuizada contra esse ente federativo. É um medicamento que está na categoria de competência dos municípios, então o município tem que ser demandado. É um medicamento que está na categoria de responsabilidade dos estados, então é o estado que tem que ser demandado. É da União? Então a União tem que ser demandada, tá? Fica afastada a possibilidade de o paciente ajuizar a ação contra o ente responsável e também contra outro ente? Não, o STF não afastou essa possibilidade aí, tá? Até porque a gente sabe que existe a possibilidade de solidariedade nas demandas prestacionais de saúde, tema 793. E o STF não disse que não pode chamar outros entes federativos para a ação. Inclusive, o STF chegou a dizer o seguinte, que é possível chamar um ente federativo que não é nem o responsável legal pelo fornecimento do medicamento para, eventualmente, viabilizar o fornecimento do medicamento no caso concreto. Imagina que é um medicamento que é de responsabilidade do Estado.
e o paciente mora num município em que o Estado não está bem estruturado, não tem uma repartição pública estadual de saúde estruturada, com estoque, por aí vai, mas tem uma farmácia municipal ali, tem a secretaria municipal que está com estoque. Aí o juiz pode falar, olha, município, fornece medicamento aí para o paciente, a gente sabe que esse medicamento tinha que ser fornecido pelo Estado, mas fornece o que você tem aí, e você vai ser ressarcido pelo Estado, porque quem tem que suportar esse ônus financeiro é o Estado. Então isso pode ser feito mesmo aqui no tema 1234, tá? Bom, então para medicamento incorporado é isso. Quem vai responder pelo medicamento é o ente federativo que, segundo as normas do SUS, é responsável por aquela categoria de medicamento, tá? E se for um medicamento não incorporado? Se for um medicamento não incorporado, aí o critério é completamente diferente. Para medicamento não incorporado, o critério para definir qual é o ente federativo responsável é um critério pecuniário, tá? Isso é definido de acordo com o valor anual do tratamento com aquele remédio. O STF, o acordo interfederativo que foi homologado pelo STF, definiu que se for um tratamento que tem valor anual, se for um remédio cujo tratamento tem um valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos, igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo fornecimento do remédio é da União. Agora, se o valor do tratamento anual com esse medicamento é inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é do Estado membro, tá? A responsabilidade estadual. E aí você pergunta, tá, e os municípios? Os municípios ficaram isentos de responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado. Então, medicamento não incorporado, quem vai suportar o fornecimento é ou a União ou o Estado. Vai ser a União quando o tratamento anual for de valor igual ou superior a 210 salários mínimos, vai ser o Estado quando o tratamento for de valor anual inferior a 210 salários mínimos. E aí tem um detalhe importante. O Estado, quando fornece o medicamento, ele tem direito de obter da União um ressarcimento parcial pelo valor que ele gastou com aquele fornecimento de medicamento. Esse ressarcimento é um ressarcimento de 65%, tá? 65%. Só que não é um ressarcimento de 65% de todo o valor que o Estado gastou com aquele medicamento. É um ressarcimento de 65% dentro de uma determinada faixa de valor. Que faixa de valor é essa? É uma faixa de valor superior a 7 salários mínimos e inferior a 210 salários mínimos, tá? Então, nessa faixa de valor, acima de 7 salários e abaixo de 210 salários, o Estado tem direito de ser ressarcido pela União em 65% do que foi gasto. Na faixa de valor igual ou inferior a 7 salários mínimos, o Estado não tem nenhum ressarcimento. Então imagina que é um remédio que tem valor anual de 7 salários mínimos. O Estado vai fornecer e não vai ter nenhum ressarcimento, tá? E aqui tem mais uma ressalva, tá? Tem mais uma ressalva. É o seguinte, esse ressarcimento aqui que eu acabei de explicar para vocês, 65% na faixa de valor acima de 7 e abaixo de 210 salários, se aplica para os medicamentos em geral, os medicamentos não incorporados em geral. Mas, se for um medicamento não incorporado oncológico, que é fornecido pelo Estado porque ele tem valor de tratamento anual inferior a 210 salários mínimos, se for um medicamento oncológico, o Estado tem direito a um ressarcimento de 80%. 80% do valor total. 80% do valor total. Beleza? Só que aqui tem mais um detalhe. Olha só, isso aqui é cheio de detalhe. Que outro detalhe é esse? O detalhe é o seguinte. Para medicamento oncológico especificamente, tá? Esse ressarcimento de 80% do valor total só se aplica em relação às ações judiciais que foram ajuizadas para pedir medicamento oncológico não incorporado, que foram ajuizadas antes da data em que foi celebrado esse acordo interfederativo no tema 1234. Quando foi celebrado esse acordo? Em junho de 2024. Não lembro o dia exato, acho que foi dia 10 de junho de 2024.
Tá? Então, isso aqui, em relação aos medicamentos oncológicos, só se aplica para essas ações ajuizadas até essa data. E para as ações que pedem medicamento oncológico não incorporado ajuizadas depois dessa data, vai ter ressarcimento aos estados pela União? Vai. Só que o percentual do ressarcimento fica a ser definido no âmbito do SUS, em um órgão chamado CIT. A CIT é Comissão Intergestores Tripartite, que é uma comissão dentro do SUS, que é formada por representantes da União, estados e municípios, por isso que é tripartite, na qual esses gestores debatem e definem questões da gestão do SUS. E aí o STF estabeleceu que o ressarcimento nas ações de medicamento oncológico não incorporado posteriores à data da celebração do acordo vai ser definido pela CIT, beleza? Bom, então, em relação à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, direito de ressarcimento aos estados pela União, era isso, tá? Era isso. Mas tem mais alguns detalhes, tá, que foram definidos pelo STF no tema de repercussão geral 1234, que é o seguinte. Bom, então a gente sabe qual é o ente federativo que tem a responsabilidade e que deve ser demandado para fornecer o medicamento, seja ele incorporado, seja ele não incorporado. Se a ação foi ajuizada contra o ente federativo errado, o polo passivo tem que ser corrigido. E aí vai ter um eventual deslocamento de competência. Se a ação foi ajuizada na Justiça Estadual e a União tinha que estar no polo passivo, vai deslocar a competência para a Justiça Federal. Tá? Isso é natural. Só que o STF definiu que esse deslocamento de competência só vai valer para processos que forem ajuizados depois da data da publicação da ata de julgamento do tema 1234. Se o processo foi ajuizado antes dessa data, aí não vai ter deslocamento de competência, o processo vai continuar onde ele estava normalmente para não causar tumulto. Agora, se a ação foi ajuizada depois dessa data, quem ajuizou a ação já sabia o que o STF tinha definido no tema 1234. Então, se ajuizou errado, vai ter que corrigir. Tá? E qual foi a data de publicação da ata de julgamento? Foi o dia 19 de setembro de 2024. Tá? Então, lembrem dessa data, isso aqui pode ser importante em prova. Imagina assim uma questão discursiva, uma peça, qualquer coisa do tipo, que fale em datas e envolva fornecimento de medicamento. Você tem que lembrar a data da publicação da ata de julgamento do tema 1234, tá? Que foi o dia 19 de setembro de 2024. Tá. Agora uma outra questão que é muito importante para a Defensoria Pública, tá? Para a prova de Defensoria Pública, que é o seguinte, que foi definido também no tema 1234 pelo STF. Imagine o seguinte, ou melhor, antes de imaginar, saibam o seguinte, tá? Saibam o seguinte, a legislação que disciplina a Defensoria Pública no Brasil é de dois tipos. A gente tem uma lei complementar federal de abrangência nacional, que organiza a DPU, a Defensoria Pública da União, e estabelece normas gerais de organização das DPEs. E a gente tem também as normas estaduais, as normas locais, que organizam efetivamente as DPEs em cada estado, que são leis complementares estaduais. Bom, essa norma federal nacional é a Lei Complementar 80 de 94, tá? E ela fala o seguinte, que a DPU, ela deve atuar perante os órgãos da Justiça Federal, do Judiciário Federal, e a DPE deve atuar perante os órgãos do Judiciário Estadual. Então a Lei Complementar 80, ela delimita ali o âmbito de atuação da DPU e da DPE, beleza? Então DPE no Judiciário Estadual, DPU no Judiciário de âmbito federal, beleza? Agora imagina o seguinte, imagina que tenha sido ajuizada uma ação pedindo fornecimento de medicamento, um medicamento não incorporado, por exemplo, e o autor da ação é uma pessoa hipossuficiente que está sendo patrocinada ali pela Defensoria Pública Estadual. Então foi uma ação ajuizada no âmbito estadual pela DPE, patrocinando um hipossuficiente. Imagina que teve que ser feita a correção do polo passivo, para incluir a União no polo passivo. E aí, qual é a consequência prática? É o deslocamento da competência para julgar o processo para a Justiça Federal. Então o processo tem que ir para a Justiça Federal. Só que na Justiça Federal a DPE não pode atuar.
E aí o que foi que o STF decidiu para fins de ação de fornecimento de medicamento? O STF definiu o seguinte, que durante o prazo de 1 ano, a partir da data de publicação da ata de julgamento do tema 1234, então, até 19 de setembro de 2025, o prazo de 1 ano a partir da publicação da ata de julgamento, durante esse prazo, se houver o deslocamento, se for uma ação patrocinada pela Defensoria Pública e tem um deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal, a DPE pode continuar atuando no processo, inclusive, de repente, junto com a DPU, tendo uma espécie de copatrocínio entre DPE e DPU daquele assistido. E por que isso? Porque as DPEs e a DPU têm critérios diferentes de atendimento. E também a DPU, às vezes, não está bem estruturada em todos os lugares, né? Então imagina que a gente tem um processo correndo na Justiça Estadual, numa cidade de interior, por exemplo, e a DPE está lá presente, ela atende aquela pessoa, e a DPE tem como critério de atendimento que o assistido tenha renda mensal inferior a 5 salários mínimos, tá? E aí a DPU, ela, de repente, ela até está estruturada naquele local, mas ela tem um critério de atendimento de que o assistido tem que ter uma renda mensal de até 3 salários mínimos. Então é mais restritivo, né? Se for um assistido que tem uma renda mensal de 4 salários mínimos, ele pode ser atendido pela DPE, mas não pode ser atendido pela DPU. Aí imagina que tem nessa ação de medicamento, tem um deslocamento para a Justiça Federal. Se a DPE não pudesse atuar nesse caso, o que ia acontecer? Aquele assistido ia ficar desamparado. Ia ficar completamente desamparado numa ação de fornecimento de medicamento. Então, o STF falou, olha, durante 1 ano, a partir da publicação da ata de julgamento, a DPE pode atuar na Justiça Federal para o assistido não ficar desamparado. E pode, inclusive, haver um copatrocínio entre DPE e DPU. Olha que bacana, é uma situação bem interessante. Então isso é muito importante para a prova de Defensoria Pública, tá? Fiquem muito atentos a isso. Bom, questões importantes que a gente viu até agora foram essas. Só que o STF definiu no tema 1234 outras questões, tá? Outras questões também importantes, e algumas dessas questões foram questões tratadas também no tema de repercussão geral número 6. Por exemplo, o STF, ele falou no tema 1234 que quando se pede um medicamento, quando é uma ação judicial que pede um medicamento não incorporado, né, ou um medicamento incorporado também, mas enfim, quando tem um indeferimento administrativo, né, quando se pede medicamento judicial porque não se conseguiu na esfera administrativa, o STF definiu o seguinte, olha, o judiciário, quando for analisar esse pedido de fornecimento de medicamento, ele vai analisar apenas se o ato administrativo que negou o fornecimento ou negou a incorporação do medicamento é um ato ilegal. O judiciário não pode se intrometer no mérito administrativo. Só que isso aqui, essa questão do que o judiciário pode fazer ou não pode fazer, se ele pode invadir o mérito administrativo, se ele não pode invadir o mérito administrativo, é uma questão que foi tratada também no tema de repercussão geral número 6, até melhor, tá? Por quê? Porque o tema de repercussão geral número 6, ele teve o seguinte objeto, definir os critérios para que o judiciário possa obrigar o executivo a fornecer medicamento não incorporado na lista do SUS. Então, basicamente, o tema de repercussão geral número 6 foi o tema do STF equivalente àquele tema de repetitivos 106 do STJ que a gente viu no começo da aula, tá? Então, essa questão aqui de qual deve ser a análise judicial do ato administrativo que indeferiu o medicamento, a gente vai deixar para ver quando a gente tratar do tema de repercussão geral número 6, tá? Mas no tema 1234, o STF já tratou um pouco dessa questão e falou que o judiciário não pode invadir o mérito administrativo. E por que no tema 1234 o STF tratou de questões que também estavam no tema número 6? Porque esses temas de repercussão geral, eles tramitaram lado a lado. Eles tiveram o julgamento iniciado na mesma data. Só que o julgamento do tema número 6, ele se concluiu depois porque teve um pedido de vista, tá? Mas eles andaram juntos ali, então um alimentou o outro. Eles acabaram formando um microsistema, assim, de orientação fixada pelo STF para ações de fornecimento de medicamento. Basicamente foi isso. Então, um complementa o outro, tá? Bom, mas no tema 1234, o STF também definiu duas coisas bastante importantes. Primeiro, o tema 1234 não se confunde
com o tema 793, que é aquele da solidariedade das esferas federativas, né? Então, um não exclui o outro, um não cancela o outro, os dois existem lado a lado, beleza? Só que o tema 1234 ele trata especificamente de medicamento. Então, quando a ação for uma ação pedindo medicamento especificamente, ela vai seguir o que está estabelecido no tema 1234. Então, o que está no tema 1234, ele meio que se sobrepõe ao que está no tema 793 para fins de ação de pedido de medicamento, tá? Outro detalhe, como o tema 1234 é um tema que trata só de medicamento, quando for uma ação pedindo qualquer outro produto de saúde, chamados produtos de interesse para a saúde, que não seja medicamento, aí não vai ser seguido o tema 1234. Você segue lá o tema 793 e vai tocando o processo da maneira normal, tá? Sem seguir o tema 1234. Então, por exemplo, uma ação pedindo uma prótese. Prótese não é medicamento, mas é um produto de interesse para a saúde. Então, vai aplicar o entendimento da solidariedade para essa ação? Vai, porque é direito à saúde e aplica o tema 793. Mas vai aplicar o tema 1234? Não vai, porque o tema 1234 é só para medicamento, tá? E uma outra coisa interessante definida pelo STF no tema 1234 foi que ficou estabelecido no acordo interfederativo a criação de uma plataforma nacional online para o quê? Para ser um banco de dados de informações sobre medicamento, tratamento de saúde, paciente. Então, nessa plataforma nacional vai ter o quê? Vai ter informações sobre os medicamentos, informações sobre os pacientes, informações sobre os pedidos de fornecimento que foram feitos, sobre os pedidos de fornecimento que foram deferidos ou indeferidos, sobre a evolução de cada paciente, como é que o paciente está agora, ele tomou esse remédio, ele melhorou, ele não melhorou. Então, um banco, uma plataforma nacional, sendo um grande banco de dados para o Poder Judiciário poder consultar, inclusive, quando ele receber uma ação judicial de fornecimento de medicamento. Ele já vai saber um monte de coisa sobre aquele medicamento, eventualmente sobre aquele paciente, que ele vai consultar ali rapidinho, online, para saber qual é a melhor decisão para aquele caso, tá? E aí ele vai ter que tomar a decisão naquele caso seguindo os parâmetros do tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, beleza? Bom, a gente viu tudo de mais importante do tema 1234. A gente não vai ler aqui a tese que foi fixada pelo STF nesse tema. Por quê? Porque a tese ficou enorme, tá? O voto do Gilmar Mendes, que foi o relator, ele teve quase 100 páginas, ou um pouco mais de 100 páginas, não lembro agora exatamente. E só a tese ficou, se eu não me engano, com 9 páginas, de 6 a 9 páginas. Então foi uma tese gigantesca, tá? Não dá pra gente ler aqui na aula, não tem nem sentido isso. Mas eu recomendo que vocês, depois da aula, tirem um tempinho só para ler essa tese do começo ao fim, leiam 1, 2, 3 vezes. Vocês vão lembrar de um monte de coisa que a gente viu aqui na aula quando vocês forem lendo a tese, beleza? Bom, aí a gente segue para o tema de repercussão geral número 6, tá? O tema de repercussão geral número 6, ele tratou da seguinte questão. Na verdade, o tema de repercussão geral número 6, ele também evoluiu ao longo dos anos, porque é um tema bem mais antigo do que o tema 1234, e inicialmente ele discutiu o seguinte: o poder público pode ser compelido a fornecer medicamento de alto custo? Era essa a questão no tema 6. E aí o STF até chegou a julgar o mérito e ele definiu que, em regra, o poder público não pode ser obrigado judicialmente a fornecer medicamento de alto risco, só que daí não foi fixada, naquele primeiro momento, uma tese de repercussão geral. O STF postergou isso para outro momento, e nesse segundo momento seriam definidas exceções à regra. Então seriam definidos casos em que o poder público pode excepcionalmente ser obrigado a fornecer medicamento de alto risco. Então esse era o objeto inicial do tema de repercussão geral número 6. Só que esse tema demorou tanto para ser julgado que a discussão sobre o direito à saúde foi tomando outros contornos na jurisprudência, chegou o tema 1234, e aí o tema número 6 ele foi evoluindo e ele meio que se transformou. Ele passou a ser um processo para o STF definir de forma ampla os critérios para o Poder Judiciário poder obrigar o Executivo a fornecer medicamento não incorporado no SUS, seja qual for o valor do medicamento. Então o STF agarrou essa oportunidade para ele fixar em regime de repercussão geral
os requisitos que o judiciário deve observar para poder obrigar o executivo a fornecer um medicamento que não está na lista do SUS. Tá? Então veja, o tema de repercussão geral número 6 mudou. E aí, no tema número 6, o STF definiu esses critérios. No tema 1234, o STF já tinha também tratado um pouco desses critérios, tá? E ele basicamente repetiu os requisitos que tinham sido fixados pelo STJ no tema de repetitivos número 106. Lá no tema 1234, o STF falou desses requisitos, meio que repetindo o tema do STJ 106, mas com algumas pequenas modificações, alguns temperos a mais, algumas exigências a mais. E no tema de repercussão geral número 6, o STF também fez isso. Ele definiu quais são as exigências para o judiciário poder obrigar o executivo a fornecer um medicamento não incorporado no SUS, tá? E quando ele fixou essas exigências, ele meio que repetiu o que o STJ já tinha definido no tema 106 dele, no tema de repetitivos número 106, e acrescentou algumas outras exigências, né? Então trazendo um tempero um pouco diferente a esses requisitos. Mas, basicamente, o STF aqui no tema número 6, ele definiu o seguinte. Primeiro, a regra é que o Poder Judiciário não pode obrigar o Executivo, né, não pode obrigar o Poder Público a fornecer um medicamento não incorporado na lista do SUS. A regra é que não pode compelir. Excepcionalmente, porém, o Judiciário pode compelir o Poder Público a fornecer medicamento não incorporado na lista do SUS, desde que estejam presentes certos requisitos. E esses requisitos são cumulativos, assim como eram no tema 106 do STJ, aqui no tema 6 do STF, eles também são cumulativos. E que requisitos são esses? Primeiro, assim como lá no tema 106 do STJ, tem que estar registrado na Anvisa o medicamento. Primeira coisa, o medicamento tem que estar registrado na Anvisa. Segunda coisa, tem que ter havido um pedido administrativo de fornecimento do medicamento que foi indeferido, ou então tem que ter havido um pedido de incorporação do medicamento que foi indeferido, ou então tem que ter havido alguma ilegalidade, ou então tem que ter um processo de incorporação no qual houve alguma ilegalidade, por exemplo, excesso de prazo. Passou do prazo para concluir e não foi concluído, já tem uma ilegalidade. O medicamento não foi incorporado porque a administração está demorando muito. Ou então, nem mesmo foi instaurado o procedimento de incorporação também por conta de alguma ilegalidade. Então tem que ficar provado isso, que houve a tentativa de obter o remédio na via administrativa e que houve insucesso nisso. Além disso, tem que ficar provado que nesse insucesso em obter o remédio na via administrativa, houve uma ilegalidade. Então, o paciente só não conseguiu o remédio na via administrativa porque a administração pública praticou alguma ilegalidade. E aí o Poder Judiciário, quando for analisar o pedido da ação judicial de fornecimento desse remédio, ele vai se limitar a analisar essa ilegalidade. O Judiciário não vai se intrometer no mérito administrativo. Então imagina o seguinte, o Poder Público, o Poder Executivo, ele negou a incorporação do remédio por motivos técnicos. Ele falou, olha, esse remédio aqui, ele não deve ser incorporado no SUS porque as doenças que ele atende são assim, assim, assado, não tem sentido incorporar no SUS, por esses motivos, esses e esses. E bem, foram motivos técnicos. O Judiciário não pode se intrometer nesses motivos técnicos. Por quê? Porque isso é mérito administrativo. E o STF disse, no tema 6, que só pode analisar a legalidade do ato, não pode analisar o mérito administrativo. Agora, se o Poder Público vai lá e ele nega a incorporação ou nega o fornecimento do remédio, alegando determinados motivos, e esses motivos não existem ou eles são mentirosos, nesse caso, existe uma ilegalidade. Então o Judiciário ele pode avaliar os motivos declarados pelo Poder Público para negar o remédio ou negar a incorporação do remédio, e ele pode verificar que esses motivos são falsos ou que eles são inexistentes. Se o Judiciário verificar que existe uma falsidade ou inexistência dos motivos declarados pelo Poder Público para negar o pedido, a gente tem uma ilegalidade e aí o Judiciário pode mandar o Poder Público fornecer esse medicamento não incorporado. Esse controle de legalidade, ele é aquele controle que é fundamentado na teoria chamada de teoria dos motivos determinantes. Que é basicamente o seguinte, se a administração pública alega determinados motivos para praticar um ato administrativo e esses motivos não existem ou são falsos, não correspondem à verdade, esse ato administrativo ele é ilegal por conta dos motivos que foram declarados
os motivos determinantes do ato seriam motivos que não existem ou que são falsos. Então isso acarreta a ilegalidade do ato administrativo. Tem até um exemplo que foi julgado pelo STF, já que foi o seguinte: imagina que o paciente pede um remédio, pede fornecimento de um remédio, e o paciente é uma criança ali de 2 anos de idade. E a Anvisa, o poder público, ele nega o fornecimento, falando o seguinte: olha, esse remédio ele só foi cadastrado na Anvisa para tratar crianças de até 6 meses de idade, porque depois disso ele é ineficaz. Bom, então houve um motivo dado ali pelo poder público para negar o fornecimento do remédio ou negar a incorporação do remédio para essa finalidade de criança de 2 anos de idade. Só que daí o paciente vai lá, ele junta um monte de estudo científico, ele junta um monte de laudo médico que fala: olha, esse remédio está comprovado já que ele é eficaz para crianças de 2 anos de idade. Então o que aconteceu aí? O motivo declarado pela administração é um motivo mentiroso. Então esse ato é ilegal. O judiciário, quando recebe uma ação judicial pedindo um remédio nesse contexto, ele pode reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e mandar o poder público fornecer esse remédio. Tá? Porque é uma ilegalidade decorrente da teoria dos motivos determinantes. Beleza? Mas seja como for, o controle judicial nessas ações de fornecimento de medicamento não incorporado é um controle estritamente de ilegalidade. Não pode ter uma invasão no mérito administrativo. Tá? Bom, outro requisito aí definido pelo STF: o autor da ação tem que provar que aquele remédio é eficaz, que ele é seguro, que ele é preciso para o tratamento daquela doença, que no SUS não tem nenhum outro remédio substituto que também consiga tratar aquela doença. O autor tem que provar que ele não tem condições financeiras de pagar pelo tratamento, tá? E quem tem que comprovar tudo isso é o autor da demanda. Tá? Então o STF falou: olha, é ônus probatório do autor demonstrar tudo isso. Não é ônus da Fazenda Pública provar que esses requisitos estão ausentes. Não, o autor é que tem que provar que esses requisitos estão presentes. Beleza? E aí, tem um outro detalhe. O STF diz o seguinte: é do autor o ônus probatório dos requisitos para fornecer o medicamento não incorporado. Só que o juiz, quando for decidir, ele não pode levar em conta só o que foi alegado e provado pelo autor na petição inicial. Ele deve buscar informações em outras fontes. Que fontes são essas? Pode ser alguma entidade, alguma pessoa que tem muito conhecimento naquele assunto? Pode. E pode ser também o tal do NatJus. NatJus é um núcleo, um órgão dentro do judiciário, que é um núcleo de informações sobre tratamento de saúde, sobre medicamentos, enfim, informações sobre a área da saúde, para os juízes poderem consultar nessas ações de saúde para poder tomar a melhor decisão considerando aquele remédio, aquele tratamento que está sendo pedido. Então o juiz, quando for decidir, ele tem que buscar informações em outras fontes, não deve levar em conta só o que foi alegado e provado, eventualmente, pela parte autora. E um outro detalhe: se o juiz defere o fornecimento, o STF disse que ele tem que mandar um ofício para o poder público competente para ele avaliar a conveniência de incluir aquele medicamento no SUS. Por quê? Porque, olha, já teve uma ação judicial ali mandando fornecer o medicamento. Será que não é uma boa o poder público já avaliar se é o caso de já incorporar de uma vez aquele medicamento na lista do SUS para evitar a judicialização em massa? É isso que o STF quer com essa determinação, é evitar aí uma judicialização desnecessária, tá? Bom, vamos ver aqui a redação da tese de repercussão geral desse tema número 6, tá? No tema 6, a tese ficou menor, então dá pra gente dar uma olhadinha nela, beleza? Vamos lá, vou jogar na tela para vocês aí. Olha aí, a tese falou o seguinte. Ponto 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS, e aí pode ser a RENAME, que é a lista nacional, a RESME, que é a lista estadual, e a REMUME, que é a lista municipal, né? Entre outras listas, impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo dele. Então vejam, na origem, o tema 6 tratava de medicamento de alto custo. Quando ele foi julgado definitivamente, ele passou a tratar de medicamento de qualquer valor, tá? Seja caro, seja barato. Ponto 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado na lista de dispensação do SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. Então, o que foi que o STF falou aqui? Olha, pode fornecer um medicamento não incorporado no SUS excepcionalmente, desde que ele esteja registrado na Anvisa, né, desde que esteja registrado na Anvisa, e que sejam preenchidos esses outros requisitos cumulativos. E o ônus de provar esses requisitos é do autor da ação. Os requisitos são esses aí, ó. Primeiro, deve ter havido uma negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa. Então tem que ter um ato administrativo ou uma omissão administrativa negando o fornecimento do medicamento, né? Daí aqui ele até faz referência à tese do tema 1234, né? Como eu falei para vocês, esses temas foram julgados em conjunto, então às vezes existe uma sobreposição entre esses temas, né? Às vezes um mesmo aspecto é tratado tanto em um tema quanto no outro, às vezes a tese de um tema remete ao outro tema e por aí vai. Segundo requisito, deve haver uma ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, que é aquela comissão, né, que incorpora novas tecnologias no SUS. Deve haver ilegalidade na ausência de pedido de incorporação ou ilegalidade na mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios definidos nos artigos 19Q e 19R da lei do SUS, que é a Lei 8080, e no decreto regulamentador, que é o decreto 7646. Terceiro requisito, deve ser comprovada a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Quarto requisito, deve haver a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível. Ou seja, unicamente em ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Esses estudos aí são os estudos que cientificamente são considerados os melhores estudos, a nata dos estudos científicos, né? A meta-análise, por exemplo, ela é o quê? Ela é o seguinte, o cientista vai lá e ele analisa dados de outros estudos e aí ele faz um estudo considerando esses dados e tomando conclusões a partir desses dados dos outros estudos. Então é o estudo do estudo. Quinto requisito, deve ficar comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual tratamento já foi realizado. E deve ficar demonstrada a incapacidade financeira do autor, né, de arcar com o custeio do medicamento. Seguindo, item 3 da tese, ó. Item 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial nos termos do CPC, o judiciário, ao apreciar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente, primeiro, analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou o ato de negativa de fornecimento na via administrativa à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo, como eu falei para vocês. E o juiz deve também o quê? Deve aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previstos no item 2, que a gente acabou de ver, né? A partir da prévia consulta ao NATJUS, que eu falei para vocês, que é o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou deve pedir informações a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Ou seja, o juiz não pode considerar só o que foi alegado e provado pelo autor. Ele tem que instalar aí uma dialética, né? Tem que buscar outras fontes de informação. E terceiro, no caso de deferimento judicial do fármaco, o juiz deve oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Aquilo que eu falei para vocês, né? Pô, se o judiciário já mandou fornecer,
manda um ofício lá para ver se o poder público não resolve incorporar de uma vez o medicamento para evitar novas ações. Então o objetivo é esse, é racionalizar o processo judicial. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente viu tudo que a gente tinha para ver sobre ação judicial de fornecimento de medicamento. Tudo. Foi uma análise completa aqui. Temas de repercussão geral 6 e 1234 são temas que estão caindo muito em prova, tá? Vai ser muito importante para você que faz prova de defensoria, qualquer que seja a prova de defensoria, tá? E, bom, é isso. Espero que tenham curtido a aula, que tenham entendido bem a explicação aqui. E contem comigo, contem com a gente aqui no VND para qualquer coisa, tá bom? É isso e até a próxima.